falar sobre prematuridade, tá? Então, olha, qual é o meu objetivo nessa aula, né? É vocês conhecer a classificação dos recém-nascidos pré-termos, tá? Conhecer, né, a classificação dos recém-nascidos pré-termo, conhecer os principais distúrbios metabólicos, né, que ocorrem, né, nos recém-nascidos pré-termo, conhecer as principais doenças respiratórias, né, e conhecer também as doenças, eu repeti aqui, né, mas não é as doenças, conhecer, né, o crescimento, né, as peculiaridades do crescimento do recém-nascido pré-termo, tá bom? Conhecer os gráficos, vocês vão ver. Então, olha, classificação do recém-nascido pré-termo, né? Recém-nascido pré-termo, o que é? É todo RN menor do que 37 semanas de gestação, certo? Então, vocês sabem, né, que a classificação é igual àquela do atermo, lá que eu expliquei na aula semana passada. Pela idade gestacional, pelo peso, né, e pelo grau de nutricional, né, pelo aspecto nutricional, né, do bebê. Tá? Então, a mesma coisa ocorre no recém-nascido pré-termo, tá? E sendo que vocês sabem, né, a idade gestacional, ela como é calculada? Né, nós temos 3 formas, né, data da última menstruação, nós temos também, né, a data da última menstruação, através, né, do ultrassom no primeiro trimestre, né, que esse é o padrão ouro, tá? E que, infelizmente, né, no SUS, muitas mulheres, né, nem têm acesso ao ultrassom, tá? E o terceiro, né, pelo exame físico, né, do RN, correto? Então, e o padrão ouro sempre fica o ultrassom, né, o ultrassom, tá? No primeiro trimestre, né, até 14 semanas, né, de gestação, tá bom? Então, olha, pela idade gestacional, o RN pré-termo, ele é classificado, né, em RN pré-termo, né, tardio, é aquele que vai de 34 semanas a 36 semanas e 6 dias. Pré-termo moderado é aquele que faz de 32 semanas a 33 semanas e 6 dias. Muito pré-termo é 28 semanas a 38 semanas e 6 dias. E o pré-termo extremo é o menor que 28 semanas, tá? Então, essa quer dizer, dentro do pré-termo, né, hoje em dia já existe uma subclassificação, né? Tá? Então, e o que é mais comum no nosso meio, tá? É o pré-termo tardio, né? Aquele que vai de 34 semanas até 36 semanas e 6 dias. E a maioria das patologias que nós vamos deter aqui, né, são coisas que ocorrem muito no pré-termo tardio, tá? É aquele pré-termo, né, que nasce com bom peso, né, mas não é totalmente maduro, tá? Então, né, tem as suas complicações, correto? Agora, né, pelo peso do nascimento, né, nós temos a classificação do baixo peso, né, quando é menor que 2.500 gramas. Muito baixo peso ao nascer são aqueles com menor de 1.500 gramas e extremo baixo peso é aquele menor do que 1.000 gramas, tá? Agora, a classificação, né, pelo curva de crescimento fetal, né, aquela, né, que eu já mostrei, né, da Lutchenko, tá? Então, de acordo, nós teremos, né, o PIG, o AIG e o GIG, né? O PIG é menor do que o percentil 10, tá? O GIG fica maior do que o percentil 90 e o AIG fica entre 10 e 90, tá? Quer ver, ó? Vocês vão ver, ó. Então, o GIG é maior do que o percentil 90, né? Você vai colocar a idade gestacional e o peso do recém-nascido aqui, tá? Então, ó, você vai ver, né? Um bebê, né, de 32 semanas, né? Com peso, né, de 1.800 gramas, ó, ele vai estar entre o percentil 10 e 90. Então, ele é AIC, correto? Abaixo de 10, percentil 10, ele é PIG. E acima, percentil 90, GIG. Quer dizer, então, até o RN pré-termo, ele é considerado AIC,
PIG e GIG, correto? Não é só o atermo, né? O pré-termo também, tá? Então, olha, vocês sabem, né, que atualmente, né, em todo o mundo nasce anualmente 20 milhões de bebês prematuros e de baixo peso, né? O baixo peso considerado menor que 2.500, tá? Um terço deles morre antes de completar um ano de vida. Tá? No Brasil, aproximadamente 11 a 12%. Tá? Vocês vão ver que várias referências bibliográficas, né? Tá 11,5%, 11%, 12%, tá? E depois nós teremos, né, as referências bibliográficas, seria muito interessante vocês lerem, tá? Porque tem aquelas referências, são vários artigos bem interessantes, tá? Quem gostar de pediatria, né, pode ler. Então, no Brasil, aproximadamente 12% dos bebês nascem antes de completar 37 semanas. Isso foi no ano, né, de 2011 a 2012. E artigos, né, de 2017 ainda continua com essa mesma percentagem, tá? Para vocês terem uma ideia, né? 70% são os RNs prematuros tardios, tá? Então, quer dizer, a maioria é acima, né, de 34 semanas, tá? Isso significa que 340 mil nascimentos no Brasil são prematuros, tá? Equivale a 931 nascimentos por dia que ocorre no Brasil, ele é prematuro, tá? Sendo que 54 mil, né, menor do que 32 semanas, tá? E nós temos um grande problema, né, os recém-nascidos, né? Os recém-nascidos pré-termos, eles têm o maior risco de desenvolver doenças crônicas na vida adulta, tá? Então, serão, né, os adultos, né, hipertensos, eles serão obesos, né? Os adultos também dislipidêmicos, tá? Os adultos também que são, e também diabetes tipo 2, tá? Porque hoje em dia vocês sabem, né, que essas crianças estão ficando adultas, né? Então, vocês estão fazendo trabalhos, né, vendo que essas crianças, elas ficam, né, tem mais probabilidade, maior risco de desenvolver doenças crônicas, tá? Os fatores de risco associados ao nascimento do RN pré-termo e com crescimento fetal restrito, né, que é o PIG, tá, que vocês vão ver, né, que é praticamente, não tem tanto, eles são tão importantes quanto, tá? Tanto o pré-termo quanto aquele com crescimento fetal restrito, tá? Nós temos os fatores de risco associados são a baixa condição socioeconômica, tá? Ausência de pré-natal, né? Ou um pré-natal, né, mal feito, tá? É a falta de referência, né, para as mulheres, né, a falta de referência, né, de uma assistência materna infantil, tá? Não temos ainda, né, no Brasil, tá? Bem organizado. Até um desses artigos fala sobre isso, tá? Como que deve ser a referência? Isso é muito importante e nós não temos isso, tá? Então, é muito importante acolher essa mãe gestante, né, de alto risco, tá? É importante você classificar essa gestante, ver se ela é de alto risco, se ela é de baixo risco, né? Se ela tem alguma doença, tá? Que precisa, né, ter cuidados especiais, porque infelizmente, né, isso não ocorre, tá? Então, olha, é muito comum, né, também pré-termos em gestantes menores de 16 anos, aquelas mães, né, que usam drogas lícitas e ilícitas, infecções perinatais, né, doenças maternas não infecciosas, tá? Intervalos intergestacional também, né, muito, muito curto, né? As doenças não infecciosas, né, seria hipertensão, tá? A diabetes, né, tipo 2, né? Vocês vão ver também o oligodrâmio, polidrâmio, tá? Multiparidade e gestação múltipla também são fatores de risco, né, para a pré-maturidade, correto?
Olha, as gestações anteriores com prematuro, porque alguma coisa, né, aconteceu nesse pré-natal, tá? Não que seja, né, eu já vi várias mulheres, lógico que é um risco, porque o que acontece? Essa mulher é um fator de risco, sim, porque essa mulher já vai ter que ficar de olho, né? O que está acontecendo? Ela teve prematuro, por quê? Algum problema, né, na cerclagem, né? Precisa fazer uma cerclagem de colo de útero, né? O que vai ter que fazer, né? Se ela é hipertensa, entendeu? É um fator de risco, sim, né? Porque aí já levanta uma bandeira, tá? Então, olha, o crescimento fetal restrito, vocês sabem que ocorre 20% dos recém-nascidos pré-termos tardios, tá? São aqueles, né, acima de 34%, tá? De 34 semanas, né? Eles são os PIGs, tá? E essa associação aumenta muito o risco de complicações, quer dizer, se o bebê, ele é pré-termo, né, tardio, e PIG ainda por cima, pequeno para a idade gestacional, quer dizer, ele não teve, um crescimento dele foi reduzido, tá? Foi menor do que o esperado, tá? Não receberam, né? Esse bebê ele não recebeu os suprimentos suficientes para enfrentar a transição, né? Da vida extrauterina e da vida intrauterina, né? Para a vida extrauterina, tá? Então, quer dizer, eles não estão ainda prontos. Então, é um fator de risco muito maior, né? O prematuro, tá? Isso é muito comum, né? No prematuro tardios, tá? E mais ainda, né? Um crescimento fetal restrito, que é o PIG, aí, né, coitadinho, que é o risco, né, maior ainda, né, de ocorrer tudo isso que nós vamos falar aqui, né, daqui para frente, tá? Olha, nós sabemos, né, que o bebê prematuro, eles nascem, né, com uma imaturidade cerebral, tá? Vocês sabem que o terceiro trimestre de gestação é um período crítico, é onde, né, há o crescimento e o desenvolvimento cerebral, tá? Então, é na terceira trimestre de gestação. Então, qualquer recém-nascido pré-termo, tá, abaixo de 37 semanas, então nós temos que ficar, já tem uma imaturidade cerebral, certo? Nas últimas 6 a 8 semanas, o cérebro, ele aumenta de tamanho mais que um terço, quer dizer, um terço do cérebro aumenta com 6 a 8 semanas. Entre 34 e 40 semanas, ocorre o aumento exponencial da substância cinzenta e na mielinização da substância branca, tá? Quer dizer, entre 34 e 40 semanas. Então, quer dizer, qualquer semana a menos, né, é um fator de risco para esse bebê, tá? E o volume cortical, tá? Ele aumenta cerca de 50% e o cerebelo aumenta cerca de 25%. Isso tudo ocorre, né? 34 a 40 semanas, tá? Então, ó, ao aumento da substância cinzenta, ocorre a mielinização da substância branca, tá? O volume cortical aumenta 50% e o cerebelo aumenta cerca de 25%, tá? Então, olha, a imaturidade, né, ela cerebral se torna mais vulneráveis, né, lógico, né, o PPQRN, né, pré-termo, ele torna-se vulneráveis a lesões isquêmicas, né, a lesões inflamatórias, né, da substância branca, podendo levar à leucomalácia, que é a necrose da substância branca, tá? Então, quer dizer, vamos ter aqueles bebês o quê? Com paralisia cerebral, tá? Vamos ver aquele bebê, né, que vai ter um distúrbio, né, do desenvolvimento, né, motor, tá? Pode ter um distúrbio de comportamento, né? Às vezes, né, o autismo, né, está relacionado com a prematuridade, tá? Por exemplo, o apigar baixo, né? Então, nós vamos ver isso, tá? E também, né, onde nós vamos ver, né, a regulação autonômica imatura é através, né, por exemplo, uma coisa também que ocorre é regulação autonômica imatura, né, dos bebês. Então, nós vamos ter, olha, dificuldade, ele vai ter dificuldade no controle da respiração, da frequência cardíaca e do estágio de sono.
Então, por isso que é tão comum, né, o PPRN prematuro ter apneia, bradicardia, né, e síndrome da morte súbita, tá? É muito comum, né? Vocês vão ver, eu vejo, ó, lá na UPA, né, em Barra Mansa, né, que eu trabalhava, era muito comum, né, vocês verem o bebê prematuro, aquele, ó, PIG, tá? Sabe aquele prematuro borderline de 37 semanas, tá? 37 semanas, né? Por exemplo, 36 semanas e 6 dias, né? Vamos dizer. Que nasce assim com 2 quilos, tá? E dão alta, né, pro bebê, tá? Dão alta, né, nas primeiras 48 horas, porque ele tá bem, tá ótimo, né? Então, vai embora. Gente, olha, com 3, 4 dias, né, mas chegava direto, era bebê, né, em bradicardia, tá, em apneia, tá? Então, você vê, por quê? Porque esses bebês, vocês viram, né, tem toda essa imaturidade cerebral, porque de 34 até 40 semanas, ele é um prematuro e é PIG, então, quer dizer, tem muito mais risco, né, para ocorrer, tá? Para impedir a leucomalácia, né, infelizmente, é a maturidade, né, fazer com que essa gestação consiga, né, prolongar ao máximo, né, toda vez que você consegue prolongar ao máximo a gestação, melhor será para o bebê, tá? E evitar, né, que tenha infecções, né, infecção, né, porque você vai ter um processo inflamatório, né, não tem jeito, né, e pela própria maturidade, né, a falta de oxigenação pode levar, tá? Então agora, né, outra coisa, tá, os requisitos, né, nós vamos ver depois, tá? Eu tenho, tá, os requisitos, tá bom? Primeira coisa, né, ele tem que estar acima de 2 quilos, né, está, né, sugando muito bem, tá? Os pais estarem, né, totalmente, né, orientados, né, seguros, né, uma das coisas, né, isso, tá? E esse bebê, né, ele vai seguir, né, no ambulatório, né, de bebê de alto risco, tá? De prematuro, tá? Não, mas assim, que eu falo, né, vocês vão ver, quando eu falo 37 semanas, é lógico, né? Sabe por quê? Porque tem muita gente que hoje em dia tem cesariana, né, já marcada, tá? E não faz, e erra, porque o problema, né, a idade gestacional é feito pelo ultrassom, de 14ª semana, certo? Se essa mulher tiver, ótimo, maravilha. E se tiver feito errado, né, as contas, você entendeu? Isso que é o problema, né? Muitas vezes você vai lá fazer a sala de parto, quantas vezes eu fui fazer a sala de parto, era termo, e chega lá, não, bebê não era termo nada, era um prematuro tardio, tá? Tipo assim, né, de 36 semanas, entendeu? Por quê? Marcou, né, marcou, né, a cesariana, entendeu? Então, na realidade, é isso que é o nosso problema, tá? Vocês vão ver, isso aí acontece demais. Então, olha, uma das coisas, né, que nós temos também deficiente no bebê, né, é a regulação térmica, né? É muito comum eles fazerem hipotermia, né? Por quê? Eles têm uma relação menor entre a massa e a superfície corporal, o que aumenta, né, a perda de calor, tá? Eles têm uma menor quantidade de gordura marrom e que é grande responsável por geração de calor, né, no RN. Tá? Tem maior permeabilidade epidérmica, certo? E o manuseio excessivo também favorece, né, a perda de água corporal e de temperatura. Então, por isso que é tão importante o bebê, né, se manter na incubadora, quietinho ali, tá? Porque, né, quanto mais você manuseá-lo, mais ele vai perder calor, tá? E ele perde muito, né, pela epiderme, tá vendo? Tem pouca quantidade de gordura marrom, tá? E tem a relação ela da massa e da superfície corporal, ela é menor, tá? Então aumenta essa perda de calor, tá? Ó, ela é inversamente proporcional com a idade gestacional, lógico, né? Como eu já falei, né? Porque todo o controle autonômico do bebê vai estar. Então, por exemplo, ele tem, né, uma hipotermia com muita facilidade, tá?
Frequentemente ocorre nas primeiras horas de vida e o risco persiste até o primeiro dia de vida, tá? Então, é muito importante, né, vocês agasalharem, mantê-lo, né, na incubadora, né, e sempre manter em temperatura 36,5, 37,5, tá? E quando vocês fazem também a sala de parto, vocês sabem que tem que envolver, né, naquele papel alumínio, tá, que a gente tem, né, para não perder calor, tá? Então, ocorre, né, muito, tanto, né, a hipotermia, né, a hipotermia, como que vai ser o quadro clínico dela, né? Vocês vão ter, né, uma vasoconstricção periférica, quer dizer, uma acrocianose, tá? Vamos ter uma taquipneia, né? É comum, né, o bebê às vezes está fazendo taquipneia só porque está hipotérmico, tá? Vocês vão ver a temperatura dele está abaixo de 36,5. Então, aquece que vocês vão ver, né, que melhora. E tudo isso, né, a hipotermia também, ela contribui, né, para a ocorrência da hipoglicemia, né, que é outro distúrbio metabólico, é um distúrbio metabólico muito comum, né, no prematuro, tá? Agora, né, nós vamos ver, né, a hipoglicemia, tá? Então, olha, a glicose, né, nós sabemos que é o principal, né, substrato, né, para o cérebro fetal, certo? Então, isso aí ele é importantíssimo. E os RNs prematuros, eles têm uma menor reserva de glicogênio. Mais a prematuridade dos mecanismos de glicogenólise e de neoglicogênese, né, nós teremos um fator de risco, né, muito grande para ocorrer hipoglicemia no RN prematuro, correto? Então, ó, fatores de hipoglicemia, tá? O que pode levar, né, são fatores que vão aumentar o risco de hipoglicemia no bebê, né? PIG, tá? Asfixia, distúrbios respiratórios, infecções, tá? Nós vamos ter, né, o risco. O que se considera hipoglicemia? É toda glicemia, né, menor do que 47 miligramas por decilitro, tá? Isso tanto no recém-nascido a termo como no pré-termo é a mesma, você usa a mesma referência, tá? É menor do que 47, tá? Acima desse valor, não ocorre dano cerebral por deficiência de aporte de glicose à célula nervosa, tá? Porque na minha época, né, teve uma época que era menor do que 60, já considerava, né, hipoglicemia, né? Hoje em dia, né, menor do que 45, tá? Aliás, na minha época era 30 e hoje em dia, né, já considera, né, 47, né, menor do que 47 já é hipoglicemia, tá? Os valores, né, eles já viram, né, que já causava dano, né, com abaixo de 47, imagine só com 30, né, então a gente só corrigia, né, a partir dos 30, tá? Você colocava, né, no soro, tá? Então, qual é a clínica, né? Nós vamos ter tremores, letargia, convulsão, apneia, tá? A apneia no bebê RN, né, pré-termo, pode ser por causa de uma hipoglicemia, né, pode ser por causa de uma sepse. A apneia, né, no bebê RN, né, prematuro, pode ser várias causas, tá? E todo bebê prematuro deve ser realizado a dosagem de 2 em 2 horas da glicemia. Qual que é a prevenção? É a introdução precoce do aleitamento materno, né, ou do leite humano pasteurizado, tá? E se estiver, né, realmente com uma hipoglicemia, há necessidade de fazer uma nutrição, um soro, né, na bebê, né, com glicose, tá? Com essa infusão, isso aí, na realidade, agora, né, não interessa, né? Isso é mais para aula mesmo de pediatria. Então, olha, outro risco que o bebê tem, né? A hipocalcemia, né? A diminuição de cálcio, tá? Porque o cálcio, você sabe que ele atua, né, em vários processos de metabolismo da estabilidade da membrana celular, certo? Por exemplo, na contração muscular, na condução, né, dos feixes nervosos, tá? Tudo isso, o cálcio, ele é importantíssimo, tá? Também é importante, né, na produção como o paratormônio, a calcitonina, a vitamina D, os íons de magnésio,
tem relação direta no controle da sua homeostase, tá? Tem relação direta com os níveis de cálcio, tá? No nosso organismo. Então, o cálcio, ele é transferido da mãe para o feto pelo transporte ativo e ocorre principalmente no terceiro trimestre de gestação. Então, olha bem, vocês veem que o prematuro vai ocorrer o quê? A hipocalcemia, né? Porque o transporte direto, né? E é ativo, tá? O transporte ativo no terceiro trimestre, tá? Então, aqueles bebês, né, que nascem com 36 semanas, pode não ter, né? Se tiver agora, se for PIC, é um fator de risco para ter, tá? Então, vai ter, né, e a hipocalcemia, né? Qual vocês vão ver qual é o quadro clínico, né, mais frequente, né? Também são tremores, tá? O bebezinho que fica fazendo os tremorizinhos assim, sabe? Ó, fica assim, tá? Convulsões também, né? Pode ter. O bebê, né? É muito difícil fazer, né? Contrações, convulsão tônico-clônica, né? Ele é mais comum fazer focal, tá? Por exemplo, no nistagmo, né? É comum fazer tremores de extremidades, tá? Por exemplo, ele vai ter uma irritabilidade, né, muscular, né, também, tá? Vocês vão ver, né, contratura, tá? E muitas vezes também ela pode ser assintomática, essa hipocalcemia. A hipocalcemia, você é considerado hipocalcemia em bebê, tá? Menor do que 8 miligramas por decilitro. Ou de cálcio ionizável, que é abaixo de 4,4 miligramas por decilitro, tá? O cálcio ionizável, né, ele é mais fidedigno, tá? Do que o cálcio sérico total, tá? Mas tem local que não se faz, né? Então, você tem que saber os dois, tá? E as hipocalcemias é de difícil correção, porque muitas vezes pode estar associada com a hipomagnesemia. Então, toda vez que você dosa o cálcio, dose também o magnésio, tá? Porque geralmente há uma diminuição dos dois, tá? Eles estão relacionados. Vocês se lembram, né? Cálcio e magnésio, né? Tem relação na hora lá da absorção. Então, ele atravessa, né, livremente a barreira placentária e acumula-se no feto também no terceiro trimestre. Da mesma forma que o cálcio passa o transporte ativo, o magnésio também, tá? 60% do magnésio corporal, ele está depositado no tecido ósseo. O transporte ativo transplacentário, né? Ele é diferente do cálcio, porque precisa manter níveis fetais maiores que o materno, tá? Então, quer dizer, eu falei, né, que é a mesma coisa, mas assim, não é a mesma coisa, né? Porque ele precisa manter o nível de magnésio, né, do bebê precisa ficar maior do que o da mãe, né? Não é igual, né, o cálcio, tá? E não há essa necessidade dos níveis fetais serem maiores, tá? E você considera hipomagnesemia menor do que 1,6 miligramas por decilitro, tá? Então, o que o magnésio faz, né? Ele reduz a secreção e a ação do paratormônio e os quadros de hipomagnesemia são frequentemente acompanhados por hipocalcemia. Então, é igual do cálcio, tá? Então, vai ter tremores, né, contrações, né, crises convulsivas, tá? Porque quando o magnésio está baixo, o cálcio também está baixo, tá? E outra coisa também que ocorre, né, no bebê, tá, prematuro, é a doença metabólica óssea, tá? Os prematuros, eles têm muito risco, né, de desenvolver essa doença, tá, óssea, que ela é secundária devido à diminuição do cálcio, né, diminuído, tá? Reduzido, né, do mineral cálcio, né, o magnésio, o fósforo, tá? Então, se chama, né, raquitismo da prematuridade, tá? A incidência é proporcional à idade gestacional e ao peso do nascimento, podendo ser estimada em 50% dos casos em bebês que nascem com menor de 1.000 gramas ao nascer e 30% para os menores de 1.500 gramas. Então, quer dizer, é altamente relacionado, né, com a idade gestacional e o peso, tá? Essa doença é o raquitismo, né, da prematuridade,
certo? Porque ele se desenvolve uma doença óssea pelo o conteúdo mineral reduzido, tá? Então, nós vamos ter, e todos eles, quem é? É o cálcio, o magnésio, o fósforo, tá? Todos esses são minerais reduzidos que são importantes, né, para o tecido ósseo, tá? Então, como prevenir, né, essa doença metabólica, né, é a oferta, né, de uma dieta, né, tanto enteral, né, pela sondinha, e a maior oferta de cálcio e fósforo, né, por via parenteral. E enteral é esse grupo. Vocês vão ver que quando o bebê prematuro, né, ele fica, né, na via enteral, na via parenteral também, né, fica com uma veia, tá? Um acesso venoso. Então, vocês vão colocar no soro dele, né, já o cálcio, né, o magnésio, né, o fósforo, tá tudo ali, né, para você evitar, né, que eles tenham essas doenças, tá? Todos esses distúrbios metabólicos que eu falei lá atrás, e coloca também glicose, tá? Mas aqui, né, o bebezinho prematuro, tá? Esse aqui, né, uma pronga, né, o CPAP, né, nasal, tá vendo? Olha, que hoje em dia muitas, ó, a sonda, né, a sonda enteral, tá? Sonda nasogástrica, né, vocês veem, tá? Que se usa, né, pela boquinha. E agora, né, como nós vamos ter a água e o sódio? Vocês vão ver que o bebê prematuro é um bebê que é muito fácil de se hidratar, ele perde muita água, né? Nós vamos ter que o período fetal, praticamente 90% do peso corporal é constituído por água, certo? E esse valor decresce para 80% nos prematuros e aproximadamente 75% nos RNs, tá? Então, quer dizer, olha bem, ele é 80% de água, tá? No prematuro. RN pré-termo, há uma perda considerável, né, pela via transepidérmica, né, que nós já vimos, né, e quanto menor seu peso, né, e sua idade gestacional, maior será essa perda, tá? Então, isso deve tanto à imaturidade da pele, tá? Porque a pobreza do extrato ósseo com queratinização insuficiente, tá? Na pele do bebê, tá? E também devido à grande superfície em relação à massa corpórea nessas crianças, tá? Quer dizer, então, devido tanto à superfície corpórea, né? A grande superfície corpórea em relação à massa corpórea dela, e também a imaturidade da pele. Então, por isso, né, que você acaba, né, tendo essa facilidade de desidratação. Você vai perder água, né, com muita facilidade, tá, desse bebê. E a hipotermia também. Então, é muito importante nós termos o controle do débito urinário, né, que bebê você vai conseguir, criança, né, você vê quando a criança ela está hidratada através do débito urinário, tá? Então, nós temos que fazer um controle rígido do débito urinário desse bebê, tá? E a prevenção, né? Um ambiente térmico neutro, né, com alta umidificação, reduz essa perda. Envolve, né, com plástico, né, também pode envolver, né, com aquele papel, né, alumínio, tá? É muito comum, né, para você manter a temperatura e diminuir a perda hídrica, tá? E também você pode conseguir, como eu falei, né, você diminuindo essa perda transepidérmica, você diminui, né, reduz a desidratação, tá? E hipotermia também. Já o sódio, né, vocês sabem, né, que ele é excretado, né, pelo rim, né, através da filtração glomerular, e ele é reabsorvido no túbulo proximal, no ramo ascendente da alça de Henle e no túbulo distal, né? Vocês se lembram disso, né? Onde que o sódio ele é reabsorvido, certo? Ele é excretado e ele é reabsorvido no túbulo, né, proximal, no ramo ascendente da alça de Henle, né, e no túbulo distal, certo? Então, o RN pré-termo, ele apresenta uma natriurese elevada, quer dizer, o sódio, né, da urina do bebê é elevado, tá? E decorre por quê?
porque tem uma menor reabsorção tubular do sódio, tá? Quando comparado ao RN a termo. Então, nós vamos ter risco de quê? De baixa, né, de sódio, tá? No bebê, a hiponatremia. O balanço de sódio no RN com baixo peso deve ser levemente positivo, né? Vocês devem colocar, né, o cloreto de sódio, né? Não nas primeiras 24 horas, né? Mas você deve colocar, né? Para quê? Para evitar, né, a perda, né, muito grande, tá? Mas depois ele começa, né, a reabsorver, né, normalmente, tá? Mas no início, nos primeiros dias, né, vai ter dificuldades, tá? Agora eu tenho que pegar outra aula que eu tive que dividir, tá? Então, agora vamos agora, tem alguma dúvida, gente? Está sem dúvida? Pode ir perguntando, tá? Não tem problema, não. Então, olha, agora vamos passar agora para o sistema respiratório do bebê, tá? Que é outra, né, coisa importante, tá? Então, olha, vocês vão ver, né, que entre 34 e 37 semanas ocorre, olha bem, quando ocorre a transição, né, do estágio sacular para o alveolar, né? É quando o bebê está entre 34 e 37 semanas. Então, vocês veem, né, quanto mais prematuro, né, menor do que 34 semanas, né, a probabilidade de sobrevida desse bebê é bem menor, né? E como que a tecnologia, né, mudou muito, né? Hoje em dia tem bebê com 870 gramas, né, ele consegue sobreviver, né? Mas olha bem, o bebê está totalmente, né, imaturo, né? O estágio sacular para o alveolar, né, quer dizer, a maturidade pulmonar, ela vai ocorrer nas 34 a 37 semanas. Então, é muito importante, é isso que eu estava falando, cada semana adicional, desde 34 até 38 semanas, tá? É importantíssimo, porque diminui muito o risco de doença respiratória, uso surfactante, tá? O uso, né, de ventilação mecânica, tá? Vocês vão ver que é muito comum, né, a mãe, né, com diabetes, por exemplo, né, o oligodrano, né? Então, você interna essa paciente, coloca corticoide nessa paciente, né, para ver o que? Se há uma maturidade, né, desse bebê, ver se consegue segurar um pouco, né, essa gestação, porque uma semana que você consegue segurar essa gestação, você vai diminuir, vai melhorar, né, o amadurecimento pulmonar, tá? Então, doenças respiratórias no RN pré-termo, né, é a principal indicação dos distúrbios, né, respiratórios na UTI, né, os distúrbios respiratórios é a principal indicação de UTI, né, para bebê, tá? Ocorre, né, que o risco de membrana hialina é 8 vezes maior do que o recém-nascido pré-termo, né, principalmente no recém-nascido pré-termo tardio, tá? Agora, o que eu vou falar aqui, né, é nos recém-nascidos pré-termo tardio, de 34 a 37 semanas. O uso do CPAP, né, nasal é 9 vezes maior, tá, do que o RN a termo, e o uso de sufocantante, né, nem se fala, né, 42 vezes maior, tá? E se for PIC, então, né, é pior ainda, tá? Ele agiliza, né, o amadurecimento pulmonar, tá? Então, olha, como que nós vamos ver? Como que é a respiração do bebê? O padrão respiratório do prematuro, tá? Ele ocorre, né? Eles são regulares, ocorre pequenas pausas de 5 a 10 segundos, tá? Sem que haja bradicardia, tá? Você tem as pausas, tá? Mas ocorre de 5 a 10 segundos essas pausas. Então, é comum o bebê ele ter essas apneiazinhas, mas não dá uma bradicardia. Então, quer dizer, é fisiológico, certo? E a frequência respiratória, ela oscila de 40 a 60 incursões por minuto. Tá? Então, a melhor maneira para você aferir, né, a frequência respiratória do bebê, do recém-nascido pré-termo, como é que é? Você conta em 2 minutos e depois divide por 2, tá? 2 minutos, tá? Não é 1 minuto, tá? Depois eu vou falar aqui do surfactante. Ó, por exemplo, né?
Outra coisa também que no bebê, o RN prematuro, né, nós vamos ter que a caixa torácica dele é muito maleável, tá? Então, vocês vão ver que qualquer patologia, né, respiratória, vocês vão ver o quê? Retração subesternal, intercostal, tá? Subcostal, tá? Então, qualquer coisa leva ao desconforto respiratório, tá? Do RN pré-termo, tá? Quanto maior, por que ocorre, né, esse desconforto? Vocês vão ver que é muito comum, né, o bebê, o RN, né, pré-termo, tá? Ou o bebê também, né? Você vai ter um desconforto respiratório, quer dizer, você vai ver, né, a tiragem, né, intercostal, tá? Você vai ter, né, também batimento de asa do nariz, gemência, tá? Então, isso tudo, por que ocorre, tá? Primeiro, a tiragem é porque a caixa, né, torácica é muito maleável. Então, qualquer sinal de desconforto respiratório ocorre a tiragens. Quanto pior o desconforto, olha, maior a intensidade dessas retrações. Então, provoca, né, por que essas retrações também? A caixa, o diafragma, né, ele tem uma forte contração na tentativa de aumentar a pressão negativa interpleural para facilitar a entrada de ar nos pulmões, tá vendo? Então, quer dizer, esse desconforto, essa tiragem é por quê também, né? Além da caixa torácica maleável, nós temos que o diafragma, né, ele se contrai muito, tá? Para fazer o quê? A expansão, né? Fazer com que haja, né, maior entrada de ar nos pulmões, tá? Então, aí ocorre por isso, né, que ocorre essa tiragem, né, intercostal, né, tão comum, tá? É devido à forte contração do diafragma. O gemido, né? O gemido, ele é um som que a gente é observado, né, na expiração, tá? O gemido é observado na expiração, vocês vão observar isso, tá? O que ele traduz? Traduz que é o fechamento da glote, tá? Aumentando a resistência da saída do ar, certo? Então, consequentemente, o que vai acontecer? Vai ocorrer a capacidade residual funcional pulmonar, ela vai ocorrer um aumento, tá? Então, melhora o volume pulmonar e a relação ventilação-perfusão, tá? Então, tudo tem uma explicação, né? Isso aí vocês se lembram, não sei se vocês tiveram fisiologia, né, de pulmão, né, mas teve que ter, né, claro, né? Respiratória, né, fisiologia respiratória. Como o RN, né, ele é um respirador nasal, né, como todo o RN, né, tanto a termo, né, quanto pré-termo, tá? Então, a resistência nasal contribui para a maior resistência à entrada do ar. Então, quando está o alargamento, né, das asas nasais, é um movimento realizado para minimizar essa resistência, tá? Vocês vão ver, é por isso que tem abatimento de asa do nariz, tá? Alarga, né? Então minimiza, né, a resistência, né, da entrada do ar. Tá? E também agora, né, o bebê, né, a cianose central, né, aquela cianose, né, por quê? Pela, né, imaturidade cerebral, né, vocês viram, né, que vai dar, né, apneia, né, vai dar bradicardia, a hipotermia, né, vocês viram, tá? Então, você é melhor, né, avaliada pelo exame da língua, né, e você vai fazer o oxímetro, né, para você ver, né, a cianose, tá? Aí, ó, aqui tá aqui, né, o oximetria de pulso, né, a gasometria, né, você vê, né, a melhor maneira, né, para você ver como que tá a oxigenação desse bebê é pela gasometria, tá? Pelo oxímetro, né? Então, no caso de desconforto respiratório, você colhe, né, a gasometria do bebê, tá? Aí você vai ver, né, se a cianose ela é central ou periférica, tá? Mas, geralmente, né, ela é central. Então, agora, né, uma das patologias que nós temos, né, do aparelho respiratório, né, do bebê, e que é muito comum, principalmente no recém-nascido pré-termo tardio, tá?
vai ser a taquipneia transitória. O que é a taquipneia transitória, tá? Isso aí é muito comum, tá? Vocês vão ter aqueles bebezinhos, né? O PIG, né? Também aquele GIG, né? Sabe? Que é 37 semanas, 36 semanas e 6 dias, aquele borderline. É muito comum dar uma taquipneia transitória. Por quê? Porque durante a vida intrauterina, tá, os espaços alveolares são preenchidos por um líquido secretado pelo epitélio alveolar, tá? Que exerce uma função de quê? De distensão desse espaço, que é fundamental para o crescimento, né, pulmonar, certo? Quer dizer, ele está cheio de líquido, né? O pulmão está cheio de líquido. E quando ocorre o trabalho de parto, inicia-se o processo de absorção desse líquido por capilares linfáticos, liberando os alvéolos, né, para preencher de ar. Então, isso aí é muito comum, a taquipneia também, eu esqueci de falar, em que nessas cesarianas que são marcadas, tá? Que a mãe, né, e o obstetra, né, vai lá e já fala, né, qual dia que quer que nasça, né, o bebê, qual signo, né, o horário, fala tudo, tá? Então, é por isso, tá? Porque é no trabalho de parto ideal para fazer cesárea iniciar o trabalho de parto. Por quê? Porque ali, olha, vai começar a ter absorção do líquido, né? E os alvéolos, né, vão estar livres, tá? Para ser preenchido por ar, tá? Então, aí é muito comum bebê, né, que fez aquela cesariana, né, prematura, né? Uma cesariana, em que ocorre, o líquido não foi totalmente absorvido. Então, dá uma taquipneia transitória, apesar de ter uma maturidade pulmonar, tá? Há a presença do surfactante, né? Só que não foi absorvido totalmente, porque foi tirado antes, né? É muito comum em cesariana, né? Muito comum, tá? E agora, no bebê prematuro, é mais comum, né? É a síndrome, a síndrome de desconforto respiratório, que é a doença da membrana hialina, tá? Isso que é a importantíssima causa de morbidade, tá? De mortalidade também no recém-nascido, tá? Cerca de 10%, né, dos recém-nascidos de 34 semanas morrem por causa da doença da membrana hialina, tá? 6% com 35 semanas e 2,8% com 36 semanas de gestação. Tá vendo? Se você for a causa, né, seria a membrana hialina. Vocês viram, né, como que há uma diminuição assim, né, drástica, né? Por 34, olha bem, só por causa de uma semana, hein? 34, 35 e 36 semanas. De 10, tá? Por causa de 2 semaninhas, vai para a incidência, né, de membrana hialina diminui, vai para 2,8%, tá? Então, o que está relacionado à fisiopatologia? A deficiência de surfactante intracelular, né? Porque o que faz, né? Ele é o que leva ele não deixa, né, colabar, né, os alvéolos, né? Ele faz a expansão dos alvéolos, tá? Então, ele altera, porque se tem deficiência de surfactante, o que acontece? Há um colabamento, né, dos alvéolos, eles não expandem, tá? Então, consequentemente, há uma alteração da relação ventilação-perfusão, né, provocando a hipóxia, né? Aí você vai ter o quê? Dificuldade respiratória, taquimneia, gemência, né, tiragem intercostal, tá? Tudo isso, tá? Então, esse que é a função do surfactante, tá? O surfactante, qual é a idade ideal, né, para dar o surfactante? É só depois, né, que nasce, tá? Se você viu, né, que é membrana hialina, você faz, né, o surfactante, tá? Aqui, ó, quer ver? Esse aqui, né, o bebê, olha, muitas vezes o recém-nascido, né, pré-termo, o surfactante foi uma grande descoberta, né, foi importantíssimo, aumentou muito a sobrevida dos CRNs, né, e principalmente diminuiu também muito, né, a ventilação mecânica, tá? Só usando, né, o CPAP, né, que é muito menos invasivo do que a ventilação mecânica, tá? Aqui, olha, qual é o primeiro sinal, tá vendo? Olha, eles são sinais de desconforto respiratório, que são todos aqueles que eu te falei lá para vocês, né? Apneia, gemência, né? Batimento de asa no nariz, tiragem, tá?
logo após o nascimento, tá? E se intensifica se não for tomada, né? Porque simplesmente o que é? Os alvéolos dele estão fechadinhos, tadinhos, tá? Eles não estão de ar, né? Eles estão morrendo afogados, tá? Então, qual é a prevenção? Corticoide antinatal é a principal medida, né, preventiva para diminuir a prevalência, né, de membrana hialina, tá? Então, entrou em trabalho de parto, a mãe entrou, tá? Teve, por exemplo, membrana rota, né? A bolsa rota, né, prematura, tá? Então, chega lá, já começa a fazer o corticoide, tá? Para esse bebê. E após o nascimento, se usa o quê? O surfactante exógeno, né? Porque tem o surfactante, né, endógeno, que é o nosso, que é produzido por nós, né? E o exógeno é que você coloca, né, por via endotraqueal, tá? Que o estabelecimento e o estabelecimento de suporte respiratório, né, por pressão positiva, tá? Contínua das vias aéreas, quer dizer, você tem que colocar ali o quê? Pressão positiva, né? Bebê é sempre pressão, tá? Toda vez em respirador, em pronga nasal, né, necessita de pressão positiva, tá? Para não haver o colabamento, né, dos alvéolos, tá? Então, isso aqui, como eu já falei aqui, né, as broncas, né, e o surfactante, né, exógeno foi excelente, né, diminuiu também, aumentou muito, né, a sobrevida, né, dos bebês RN prematuro, tá? E também, né, o CPAP, né, também foi uma descoberta muito grande que diminuiu bastante também a intubação endotraqueal, tá? Não, se tiver, né, aquele desconforto respiratório, se tiver clínica, né, de membrana hialina, aí se usa sim, tá? O surfactante. Ó, a bronca, falei novamente, né? E outra coisa que é muito comum que nós vamos ver, né, isso lá no postinho, tá? Em bebês, né, prematuros, que são prematuros, né? Você vai ver a displasia broncopulmonar. O que é? É aquele bebê que ficou muito tempo, né, entubado, tá? Usou muito tempo oxigênio, dá uma displasia broncopulmonar, tá? Então, porque aí, olha, o surfactante, né, exógeno, né, ele aumentou muito o número de sobreviventes, né, mas também, né, houve, né, uma displasia broncopulmonar, né, vocês vão ver que é aquelas crianças, né, que ficam gripadas, né, logo chiam, né, fica sibilando, tá, tem muita bronquiolite, tá. Então, ó, prematuridade, os fatores de risco, né, para displasia broncopulmonar. Fatores inflamatórios, fatores infecciosos, uso de oxigênio e ventilação mecânica, né? A prematuridade, que é lógico que vai usar, né, o oxigênio e ventilação mecânica, tá? Vocês vão ver que é bem comum hoje em dia você encontrar bebezinho, né, com displasia broncopulmonar, tá? Aqueles bebês que chegam muito, sempre no pronto-socorro são os mesmos que chegam, né? Você vai perguntar, a mãe fala, né, que nasceu com 36 semanas, com 35 semanas, tá? Com peso, assim, de 1.800, e aquele bebê sempre chega, né, malzinho, né, chiando, tá? Sibilando. E agora, né, outra, né, importante, né, patologia que ocorre no RN prematuro, que é a apneia, certo? A apneia, o que é? É a parada da respiração, certo? Num período de 15 a 20 segundos, tá? E vocês viram, né, que inicia-se, né, uma bradicardia, certo? Não, tem diferença não, que eu saiba não. Assim, no pronto-socorro, assim não, tá? E a gente entra com as mesmas drogas, né, que entrasse, né, como fosse de asma, né, que geralmente, né, eles têm o quê, né, uma hiperresponsividade, né, pulmonar, né, então é a mesma coisa, né, que fosse a asma, tá? Então, nós temos, né, a apneia, nós temos 3 tipos de apneia: a central, a obstrutiva e a mista, tá? A causa mais comum, né, no RN prematuro, né,
são as apneias mistas, tá? 50% a 75% dos casos, tá? Obstrutivas é de 10% a 20% e as centrais de 10% a 25%, certo? Então, a central, né, é aquelas, né, que estão, né, no cérebro, né, pela imaturidade, tá? Então, vai dar apneia, certo? A obstrutiva é alguma interrupção no fluxo aéreo, né, alto, tá? Aqui, né, na traqueia, né, a nível de traqueia, tá? E mista consiste, né, tanto na interrupção do fluxo aéreo, né, por colapamento das vias aéreas superiores e concomitante também, né, a pausa de movimentação, por exemplo, secreção, né? Secreção no tubo, né? A criança está, por exemplo, entubada, né? Secreção no tubo, né? Então, é a causa mista, né? Tanto obstrutiva, né? E, por exemplo, uma pneumonia, tá? Dá uma pneumonia também, né? Dá apneia, né? Bebezinho, né? Vocês vão ver no pronto-socorro, o bebezinho tá com apneia, a mãe chega lá, fala, doutora, ele tá parando de respirar, você vai bater um raio-x, tá com uma baita de uma pneumonia, tá? Tá, isso aqui eu já falei, né? Repetido. Tá? E qual o tratamento para a apneia, né, do recém-nascido prematuro, tá? É a teofilina e a cafeína, tá? Porque eles promovem, olha bem, o aumento, né, tanto a teofilina como a cafeína, promove o aumento da sensibilidade dos receptores ao CO2. Então, aumenta o volume minuto e potencializa o trabalho do diafragma, tá? A pressão positiva, né, o CPAP, né, também é importantíssimo, né, muito comum você usar o CPAP, né, nas apneias, tá? E porque tem umas, né, o CPAP, muitas vezes, vocês sabem, né, que o bebê, ele precisa ir para ventilação mecânica, né, que o CPAP, né, não tem como, né, manter, né, porque o bebê, ele precisa ter o movimento respiratório, né, para manter o CPAP, certo? Se ele não tem, né, esse movimento respiratório, né, então ele precisa ir, né, para o respirador, tá? Não me pergunte muito, não, porque eu não sou neonatologista, né? Não esquecer. Sou mais de ambulatório. Então, olha, associado ao uso de metilxantinas, tem se mostrado muito importante, né? De origem tipo assim, o que ele quer dizer aqui, né? Junto com a teofilina, a cafeína, se usa também o CPAP, entendeu? Não é só, né, a teofilina, né, ou o CPAP, usa-se os dois, tá? Associa-se os dois, tá? Para o tratamento, né, de apneia, tá bom? Agora o outro aqui. Agora, né, vamos passar, né, agora vamos passar, né, para os aspectos nutricionais, porque, Viviane, deixa eu te falar, Viviana, porque a displasia, você só vai encontrar isso aí, né, posteriormente, tá? Não vai ser uma patologia que você vai fazer diagnóstico dentro da UTI, né? Já é uma doença crônica, tá? Pulmonar, né? Então, isso aqui eu trouxe mais para ilustrar que é uma doença crônica, né? Como eu falei lá, aumento muito, né, das doenças crônicas, né, posteriormente, é isso aí, tá? Broncodisplasia broncopulmonar, por exemplo, tá? Então, na realidade, não tem diferença. Então, o aspecto nutricional, tá? O aspecto nutricional, o importante, o que é do bebê? É você, né, manter, né, o crescimento, tá? Do melhor índice possível, né, para esse bebê crescer, né, normalmente, tá? Então, vocês, para avaliar, né, o aspecto nutricional do bebê, será através das medidas, né, antropométricas, peso, altura e perímetro cefálico. É importantíssimo realizar isso no bebê, tá, prematuro, da mesma forma do recém-nascido a termo, tá? A técnica é a mesma, tá? Então, o recém-nascido pré-termo tardio deve ter o mesmo crescimento e composição corporal dos fetos normais na mesma idade gestacional, você entendeu? Por exemplo, ó, o mesmo eles devem ter, né, o recém-nascido pré-termo, tá?
principalmente tardio, ele deve ter o crescimento igual como ele tivesse na mesma idade gestacional, tá? Então, o período de recuperação nutricional, né, o catch-up, né, que a gente chama, tá? Catch-up. Com o crescimento, ele tem um crescimento muito acelerado, né? Um crescimento muito acelerado, tá? Então, ele vai ter esse período dessa recuperação, ele tem um crescimento acelerado, por quê? Porque vocês vão ver em um rápido peso, né, precoce, tá? E aí é o que ocorre o problema, né? Porque o que acontece? Quando você faz, né, uma dieta hipercalórica, né, para o bebê, tá? A nutrição parenteral, né, em bebezinho muito pequeno, né, quando eles precisam de nutrição parenteral, eles são altamente calóricas, né, em ácido graxo, tá? Em gordura. Então, vocês vão ver que tem um crescimento, né, um período recuperacional nutricional muito rápido, tá? Acelerado. E isso, né, não é muito bom, tá? Porque posteriormente, né, já está se vendo que posteriormente, quando esse bebê na fase mais adulta, né, de adolescência, vão ser aquelas crianças que têm, né, problema cardiovascular, dislipidêmicos, diabético, tá? Então, é importante ter o mesmo crescimento, mas também não deixar essa criança, né, ter um ganho de peso muito rápido, tá? Tem que ser uma coisa paulatina, tá? Ah, tá. Isso mesmo. Aí, ó, tá vendo, ó? Vocês estão vendo aí, né, o app, tá? Muito bom, né, para bebê, tá? Os aspectos, por exemplo, não interromper o crescimento que ocorria no útero, né, intraútero, né, mas também você não deve fazer um crescimento muito rápido, tá, um ganho de peso, né, muito rápido, crescimento, quando a gente fala, né, ganho de peso, tá. Prevenir, né, nós devemos prevenir o catabolismo proteico do bebê e manter essas taxas de crescimento, tá. O bebê é uma situação difícil, né, por quê? Vocês viram, né, que geralmente eles necessitam de quê? De uma sonda orogástrica, tá? Para você manter, e também um acesso venoso, tá? Para manter o aporte, né, nutricional, né, e calórico desse bebê, tá? Porque, olha, esse bebê tem uma sucção débil, tá? A coordenação de sucção dele também é débil, a coordenação de deglutição também é débil, a respiração, ela é imatura, tá? Então, não tem coordenação, né, de sucção, deglutição, tá? Então, vocês vão ter que colocar uma sondinha, tá? E isso tudo, né, pode, né, vocês têm que ter cuidado, né, para esse bebê ter um crescimento normal, mas não tão acelerado. Isso aí é mais UTI, né, não interessa muita gente, mas acho que vem mais por curiosidade, tá? Principalmente por causa dessas doenças, né, que ocorrem hoje em dia, tanto em criança, né, obesidade, dislipidêmico, né, e vocês vão colher a história gestacional dessa criança, tá lá, né, uma criança que nasceu com 36 semanas, 6 dias, tá? Principalmente você vai ver no seu consultório, né, porque faz muita cesárea, né, marcada, tá, agendada. Então, né, cuidado, né, hipoglicemia, perda excessiva de peso, desidratação, né, agravamento de icterícia, né, isso tudo, né, vocês vão ver, né, na prematuridade, tá? O recém-nascido pré-termo, né, é muito comum vocês terem, né, a hipoglicemia, tá? Perda excessiva de peso, a desidratação e a icterícia também, né, do pré-termo, tá? Vou passar, calma que vai ter também. E a oferta, né, ó, vocês vão ter que fazer, né, uma oferta gradual, né, isso aí lá na neonatologia, né, de lipídica, de vitamínica, né, oligoelementos, né, a dieta integral, né, o máximo que você puder dar, né, por sonda, né, já utilizar o leite materno, que é o melhor que tem, né, ou leite, né, de banco de leite, né, que é o melhor que tem, tá? Por quê? Porque ele possui, né, fatores imunológicos, né, que reduz
que induz a liberação intestinal de hormônios tróficos, que aumenta a motilidade gastrointestinal, prevenindo a translocação bacteriana e promove a liberação de substâncias anti-inflamatórias. Então, vai diminuir, né, claro, né, a doenças, né, a sepse, né, neonatal, né, ele protege, melhora a imunidade do bebê. O leite materno, né, é bom para tudo, tá? Ele é excelente, tá? Então, é o que mais se usa, né? E o banco de leite é tão importante hoje em dia por isso, né? Pelo fato de você ver, né, que o leite materno é o que dá é o melhor, né, que existe, tá? E o crescimento do recém-nascido pré-termo, né? Como você vai usar, tá? Você vai usar ali, ó, curvas de crescimento, tá? Nós temos várias curvas de crescimento para avaliar o recém-nascido pré-termo, tá? Sendo que a melhor, mais utilizada, né, por nós, é essa Intergrowth 21, e que você pode, né, é só ir na internet, vocês viram aqui, ó, tá? Ó, aqui, ó, até o Kaique, né, falou aqui que tem um app muito bom, tá? Esse Growth Chart, tá? Que é dessa curva de crescimento, tá? É a melhor que tem, é a que a Organização Mundial de Saúde, né, ela preconiza, tá? Por quê? Primeiro que essa curva também foi feita, né, no Brasil, tá? Foram utilizados, né, bebês brasileiros, né, pré-termos, tá? Vocês sabem, né, que Pelotas, né, aqui, né, no Rio Grande do Sul, é o grande centro, né, todas as pesquisas, né, mundiais, eles estão sempre, né, juntos, né, estão sempre sendo realizados, tá? Então, e isso, né, foi dessa curva, né, de crescimento, tanto, né, da caderneta nossa, né, e de pré-termo, né, a Pelotas, né, ela participou, né, dessa pesquisa. Então, é uma curva, né, ela é prescritiva, multiétnicas, melhor metodologia antropométrica, né, tem uma melhor, tá? Ela tem várias condições socioeconômicas, vários países, né, rico, né, pobre, tá? Países, né, em desenvolvimento, entendeu? Ela é multiétnicas. Ajusta-se mais a curva da OMS, tá? Porque essa curva deve ser utilizada até 64 semanas pós-concepção. Depois passa para aquela curva da OMS que a gente conhece, tá? Então, essa é a curva, né, que todos nós usamos, tá? Então, o recém-nascido pré-termo, né, tardio, ele tem um risco de 2 a 3 vezes maior de falha de crescimento, né, de peso e altura, por isso que é tão importante, né, nós vermos, né, sempre, né, o crescimento desse bebê, tá? E agora, ó, essa é a curva, né, tá? Mas eu gostei, ó, tem esse app aí, né, anota aí, viu, gente, que é bom, quem quiser fazer pediatria, né, quem vai fazer, né, o ambulatório, né, de recém-nascido pré-termo, né, que eles têm, né, ambulatório, tá? Mas no consultório, né, quem quer fazer, né, isso é importante, tá? Aqui, ó, tá vendo? O problema, né, é isso mesmo, tá? Ó, tá vendo? Tem várias, vocês vão ver lá, é enorme, tá? Esse site, muito legal. Então, o único problema, né, que essa curva, né, ela é até a partir de 33 semanas, tá? Menor do que 33 semanas não é mais utilizada, tá? Então, essa é uma das coisas, né, que limita, né, um pouco. Mas, né, tudo na vida tem jeito, tá? Essa daqui, né, no caso, ó, do crescimento, né, de criança, tá vendo, ó? De menina, tá, ó. Você vai ver, né, o peso, a altura e o perímetro cefálico, tá vendo? Então, isso também está no site, né, do Ministério da Saúde, tá, gente? Pode ir lá, né, que vocês vão ver, tá? Na página do Ministério da Saúde.
E outra, né, olha bem, o crescimento, outra curva, né, que se usa bastante, né, é essa curva de Fenton, tá? Essa curva, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ela já utiliza, olha aqui, ó, com 22 semanas, tá vendo, ó? Então, né, quando é menos, né, que 33 semanas, né, o pessoal usa, né, bastante, né, essa curva, né, de Fenton, tá? Que é uma curva de crescimento também, tá? Mas a mais utilizada para recém-nascido pré-termo, né, tardio, que é o mais comum, vocês viram, 70%, né, é aquela lá, tá? E a hiperbilirrubemia, né, gente? Não esqueci, né, que a prematuridade é um fator de risco, né, para a icterícia, né, do recém-nascido pré-termo, né, eles são muito mais, né, para fototerapia, né, do que recém-nascido a termo, né, por quê? Porque, né, eles têm limitação no metabolismo da bilirrubina, tá, e tem mais a dificuldade, né, a dificuldade de se alimentar, né, certo? Então, aumenta, e o aumento também da circulação enterohepática, aumenta, então, a bilirrubina, tá? Por isso, né, que ocorre tanto, né, icterícia no recém-nascido pré-termo, né, pela prematuridade mesmo, tá? Prematuridade e a dificuldade alimentar. Aumento da bilirrubina, ela tem, em recém-nascido pré-termo, né, tardio, ele tem um risco de 2 a 5 vezes mais, né, no recém-nascido pré-termo tardio do que no recém-nascido a termo, tá? Risco de 8 vezes mais atingir níveis, né, de maior do que 20 miligramas por decilitro, tá? Que são níveis o quê? Níveis de foto, tá? Quer dizer, já níveis altos, né, muito alto, tá? Que necessita, né, de fototerapia, tá? E a evolução, né, dessas icterícias são evoluções mais prolongadas, tá? Não é igual a termo, né, que rapidamente se resolve, né? Não, são resoluções que necessitam, né, ficar assim uma semana, sabe? 5 a 7 dias, né, internado para diminuir, tá? E vocês sabem, né, que aumenta muito o risco de kernícteros, né, porque a bilirrubina, ela é neurotóxica, tá? Então, né, são bebês, né, que vão ter, né, cuidado, né, que é bebê prematuro, né, ictérico, tem uns, né, que até utiliza, né, fototerapia, né, de prevenção, né, para quê? Para evitar já, né, porque eles fazem icterícia muito grande, muito rápido, né, e com sempre assim, maior do que 20 miligramas por decilitro. Outra coisa que a gente vê muito comum, né, no pronto-socorro, o que é, né? Ou no nosso ambulatório, tá? É o bebê, tá? Que chega, assim, são bebês que chegam, são sempre aqueles, são sempre os extras, né? Que a enfermeira vem, ai, doutora, tem um bebê lá tão amarelinho, né, que teve alta anteontem e que está muito amarelo. Aí você vai ver, é bebê de 36 semanas e 6 dias, tá? Quer dizer, praticamente, né, a termo, né? E tá realmente amarelinho, tá? A IG, né, tá adequado para a idade gestacional, aí você vai fazer a dosagem, né, de bilirrubina, são bebês que tá com 20, tá? Tem bebê até com 5 dias, chega lá com 20, você tem que encaminhar, né, para poder fazer fototerapia, tá? E a conclusão, tá? Essa, né, foi isso, né, que eu dei, né, para vocês terem uma ideia, tá? Em relação, né, qual a melhor maneira, né, qual a forma de dar alta, né, é como eu já falei, tem uma aula só de acompanhamento, né, pós-alta, né, do recém-nascido, é um livrinho, né, que tem na sociedade, tá? Brasileira de Pediatria, vocês podem entrar lá, né, e já no departamento de neonatologia, vocês podem baixar, tá? E eu vou passar também esse artigo que eu falei, né, sobre, é um artigo que eu achei excelente, tá?
que é esse daqui, olha, é o de prevenção da maturidade, uma intervenção de gestão e de assistência, tá? Então, eu vou passar para vocês, tá? Lá no WhatsApp, que eu achei muito interessante, tá? Que não vou ficar falando aqui, né? A gestão, né, de como deve ser a assistência, né, para a mulher, tá? Então, em todos os níveis, tá? Primário, né, ali, né, nós no posto, tá? Na referência, sabe? Na maternidade, para quem gosta, né, de política pública, né, é interessante, tá? Então, ó, a prematuridade é a principal causa, né, de mortalidade nos primeiros 5 anos de vida, tá, do bebê, pelas complicações, né? Vocês vão ver, ó, bebês, né, que têm displasia broncopulmonar severa, tá? Tem os que necessitam, né, utilizar o oxigênio contínuo, tá? A paralisia cerebral, né, que vai fazer com que aqueles bebês, né, tenham pneumonia de repetição, tá? Sequelas, né, por exemplo, de paralisias. Vocês vão ver bebê, né, que tem alteração, né, do comportamento cognitivo, do comportamento de pensamentos, tá? Um atraso, né, no desenvolvimento motor, tá? Então, vocês vão ver que a prematuridade, né, é uma coisa que gasta-se muito, tem um custo muito alto, né, para o serviço, né, de saúde, tanto público como privado, tá? E que para você ter uma sobrevida desse bebê e se tornar ele, para ver que ele se torne cada dia mais produtivo, né? Essa que é a função. E qualquer alteração, né? Por isso que é tão importante o ambulatório, né? De prematuro, né? Realizar o quê? Ser multidisciplinar, tá? Isso é importantíssimo, né? Uma fono, é importante ter uma psicóloga, ter ali, né, também uma enfermeira, né? É importante ter fisioterapeuta, tá? Então, multidisciplinar, né? Para trabalhar essa criança, né? E começar, né? Para evitar o máximo possível, né? Dessas complicações, tá? Então, ó, o Brasil, ele está em 9º lugar em número absoluto de parto prematuro. Então, nós temos que diminuir muito esse parto prematuro, tá? E a morte, né, desses bebês, eu já falei, né, a maioria das vezes o que são evitáveis, tá? Por quê? Porque são bebês, né, que foi feito o pré-natal mal pré-natal, tá? Então, é muito importante, tá? Melhorar, né, a assistência do pré-natal, tá? Diminuir o número de cesarianas, né? Risco de atraso no desenvolvimento sensorial, motor, cognitivo, tá? E risco aumentado, como eu já falei, né? Para diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, né? E melhorar também a assistência perinatal, tá?